Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Diálogos do Direito de Família, um programa em que eu convido profissionais e pesquisadores de diversas áreas para dialogar com os temas mais contemporâneos do direito de família. E hoje eu converso com a Carla Watanabe, que foi a primeira tabeliã trans do Brasil, e espero que não seja a única, que tenham outras também, mas ela tem uma importância histórica, política e social de ter aberto caminhos para esses novos espaços, né? Bem, eu espero que essa conversa inspire vocês. Como ela é tabeliã, nós vamos falar sobre essas conexões do direito de família com o tabelionato, a advocacia de família, o direito de família, não só a advocacia, mas o direito de família, que está cada vez mais extrajudicial. E a Carla, além de tudo, é uma competentíssima tabeliã no estado de São Paulo. Bem-vinda, Carla, muito obrigada. Qual que é o seu tabelionato? Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Bom, Rodrigo, a honra é toda minha pelo seu convite. Eu estou aqui em São Paulo, capital, no 28º tabelionato de notas, aqui no Tatuapé, e é na periferia, zona leste da capital, e novamente lhe agradeço o convite aqui no tabelionato de notas, né? Como você já adiantou, nós fazemos todos os atos típicos e permitidos do tabelionato de notas, os atos de notas. E o que é o seu trabalho? Quais são as maiores demandas de um tabelionato de notas? Carla, eu faço essa pergunta para depois a gente ir puxando e adentrando no direito de família. Assim, vamos imaginar que muitas pessoas que nos ouvem aqui nesse programa não são só da área do direito, mas só para poder explicar o que é um tabelionato de notas, né? O que é um cartório de notas, o que vocês fazem no cartório, principalmente. O cartório em si, né, é uma serventia extrajudicial. Basicamente, nós temos uma delegação estatal, vamos dizer assim, após aprovação em concurso público, é como se nós recebêssemos uma outorga, um pedaço de um Estado, vamos dizer assim, de uma fé pública estatal. Com essa outorga estatal, é como se o Estado nos permitisse praticar determinados atos. Esses atos, aqui no tabelionato de notas, são, por exemplo, a prática de escrituras. É como se o Estado nos permitisse, ele pessoalmente, lavrar escrituras de compra e venda, doação, divórcio, partilha, escrituras de procuração, testamento, atas notariais, entre outras. Nós fazemos apostilamentos de documentos de acordo com a apostila de Haia. Nós fazemos atos de balcão, como reconhecimento de firma, autenticações. Nós fazemos também atos como atos mais diversos, como emitir certidões dos atos que nós praticamos, e atos eletrônicos. Hoje em dia, nós fazemos escrituras desses mesmos atos, porém, à distância, como nos permite o atual provimento sem o CNJ. Ou seja, há uma miríade de atos para os quais o Estado nos outorgou essa delegação. Eu sempre falo que o direito ainda não acertou o passo para a sociedade digital, ou seja, tantos instrumentos tecnológicos à nossa disposição e nós ainda não usamos.
O cartório tem evoluído nesse sentido. Você disse aí, fez referência ao provimento 100 do CNJ, que permite atos eletrônicos. Isso, na prática, tem acontecido ou é um percentual ainda pequeno? Fala para a gente um pouco, Carla, sobre isso. Sim, o provimento 100, de fato, ele trouxe uma grande evolução. Eu, pessoalmente, eu escrevi até um artigo. Eu acho que ele ainda tem muito a melhorar em relação aos vulneráveis. Eu tenho uma certa visão crítica em relação aos vulneráveis e o provimento 100. Porém, ele é um grande passo. Não tenho a menor dúvida que o provimento 100 ele tem condições de trazer um grande progresso. Acho que esse é o futuro do tabelionato, principalmente devido ao avanço, né, a que a pandemia nos trouxe, nos forçou a fazer os atos a partir de casa. Eu acredito que o provimento como você disse, acho que foi só um primeiro passo, acho que precisamos ainda evoluir, né? Porque, quer queiramos ou não, quem não entender isso vai ficar fora do mundo, né? Porque o mundo está cada vez mais tecnológico, mais digital, e o direito que se reveste de todas essas formalidades elas são necessárias para dar garantias, no sentido de dar garantias, mas elas não podem ser maiores do que a essência do próprio direito. E muitas vezes elas acabam sendo maiores que a essência do próprio direito, né? E aí eu começo a falar sobre a importância do tabelionato no direito de família, porque nós, do direito de família, lamentamos muito, assim, sofremos muito com a morosidade do judiciário. Então, há uma tendência de uma extrajudicialização, e essa extrajudicialização, a gente tem recebido um apoio dado as mãos aos tabelionatos, como, por exemplo, fazendo os contratos de união estável, de namoro, né? Até porque o direito o direito de família está cada vez mais contratualizado em razão da valorização da autonomia privada. Então, o que tem sido mais comum aí no seu cartório, né, no 28º ofício de notas de São Paulo, da cidade de São Paulo, dessa conexão com o direito de família? Você tem feito contratos de namoro, contratos de união estável? Como é que tem sido essa realidade? O que mais tem aí para você? O que mais chega aí para você? Sim, olha, nós temos inúmeros contratos de união estável, contratos de namoro e também, é claro, soluções. Nós temos os mais diversos contratos ligados ao direito das famílias. Aqui comparece, é evidente, né, por nós estarmos mais próximos da periferia, pessoas para as quais nós temos que dar muita orientação. Essa é a característica principal do 28º, porque as pessoas aqui comparecem muitas vezes sem ter a mínima noção, elas comparecem com desejo. Elas comparecem com esse desejo e aqui elas vêm materializar esse desejo. Essa é a principal característica aqui deste tabelionato. Pois você falou uma questão muito interessante, que é o desejo. O desejo que move o mundo, né? Assim, desde que o Freud inventou a psicanálise a partir da revelação da existência do sujeito inconsciente, que é um sujeito de desejo, né? Então, esse desejo, e o desejo é essa falta que tem em nós, né? Nós somos sujeitos de desejo, mas isso é no pobre, no rico, em qualquer um. Então, é muito interessante esse trabalho seu com pessoas de uma população, de uma camada de população menos privilegiada, mas o desejo delas é o mesmo de qualquer outra pessoa, né? Então, o que eu achei que me chamou a atenção é esse seu trabalho, que é um trabalho social, né? Quando ela vem com desejo, assim como nós, advogados, temos em nossa clínica do direito, eu chamo meu escritório de clínica do direito, né? Assim como temos essa missão, função de pegar toda a confusão da subjetividade e transformá-la em objetividade dos atos e fatos jurídicos. Interessante esse seu trabalho social de
entender o desejo e traduzi-lo numa objetividade de um ato notarial, né? Porque as pessoas, às vezes, chegam ali confusas, não sabem dos seus direitos, né? Então, de fazer união estável, por exemplo. Então, imagino que testamentos também, né? Que tem muitos, principalmente na pandemia. A pandemia alterou um pouco essa rotina? O que aconteceu de diferente em razão da pandemia no trabalho, Carla? Olha, inicialmente, a pandemia houve um processo até curioso. Inicialmente, ninguém queria fazer testamento, porque o medo do vírus afastou todo mundo do cartório. Todo mundo resolveu ficar em casa e o número de testamentos se reduziu. Depois houve um movimento inverso, o medo da morte. O medo da morte atraiu todos para fazer testamento. E aí houve um congestionamento aqui dentro. Todo mundo queria fazer um testamento para ontem. E aí houve realmente uma dificuldade de suprir essa demanda, porque eu mesma faço os testamentos aqui. Eu faço esses testamentos pessoalmente porque eu ouço todos os testadores. Eu ouço eles porque eu quero ter certeza do que eles querem. Muitas vezes as pessoas confundem, muitas vezes as pessoas não querem fazer efetivamente um testamento ou estão sendo induzidas por outras pessoas. A entrevista inicial que eu faço é um trabalho que dura cerca de uns 40, 50 minutos. Então, por esse motivo, eu tenho certeza de que cada testamento reflete o que a pessoa deseja, como você realmente falou, Rodrigo. Pois é, que é interessante. Eu gostaria que todos os tabeliães, né, do Brasil fossem assim, tivessem essa consciência da importância de traduzir e até se excluísse dessa posição social mesmo de esclarecimento, porque não são todas as pessoas, o testamento principalmente, ele primeiro que não é muito feito no Brasil, né? Primeiro que está ligado à ideia de morte, as pessoas têm medo disso. Eu acho que a pandemia, em razão de ter nos aproximado mais da morte, forçou um pouco as pessoas a fazerem esses testamentos, mas ainda não é muito comum. Eu tenho muita vontade de fazer uma campanha no Brasil para que as pessoas fizessem mais testamento, que apenas 8%, não sei se 5%, não sei se você tem esse dado, Carlos, 5% ou 8% das sucessões hereditárias dos inventários tem testamento. É pouquíssimo, quer dizer, é um índice baixíssimo. Talvez agora com a pandemia tenha até aumentado. Não sei se você tem esse dado, mas o último que eu tinha era esse, assim, de apenas 5%, não sei se já subiu para 8%. Então, é muito importante que as pessoas façam testamento. Talvez quem nos ouve aqui e ainda não pensou em fazer testamento, comece a pensar nisso, assim, que é muito importante fazer um testamento. Isso evita brigas, evita condomínios, por exemplo, né? Se quiser deixar, pode evitar condomínios. Então, você tem esse dado ainda, você tem crescido, ou isso foi só uma coisa em razão da pandemia, Carla, os testamentos? Olha, eu realmente não tinha esse dado, mas eu vejo pela minha agenda aqui. Antes, eu fazia cerca de 2 testamentos por semana. Agora eu tenho testamentos praticamente todos os dias. E, de fato, as pessoas elas estão impacientes, querem um testamento, às vezes, para a semana seguinte. É impossível, porque eu dou prioridades para super idosos, pessoas de 80 anos, e assim por diante. É impossível cumprir o testamento de uma semana para outra. E você usou uma expressão aí que talvez não seja de conhecimento de muitas pessoas, que é na categoria de idosos, na qual eu me incluo, né, que tem mais de 60 anos, mas em razão disso, criou-se uma nova categoria de idosos, que são super idosos, que têm mais de 80 anos. Né? Então, e essas pessoas, quando você faz, pelo menos que eu faço testamentos também, né, e levo ao tabelionato e tal,
Eu estou em Belo Horizonte, faço muitos aqui em Belo Horizonte, mas também em outros lugares. Eu sempre peço, eu tenho cuidado de pedir atestados médicos, porque principalmente dos superidosos, não sei se é uma prática aí no seu tabelionato, pedir essa comprovação da lucidez, porque certamente algum herdeiro que não foi privilegiado no testamento vai tentar anular esse testamento, né, Carlos? Como é que é essa prática aí? Vocês pedem isso ou pela sua fé pública é o suficiente? O que você acha sobre isso? Olha, eu avalio caso a caso. Porém, eu tomo sempre cuidado de de pedir testemunhas que conheçam o testador. Eu não, porque daí, no testamento, elas, por conhecerem o testador, eu peço o próprio testemunho delas de que ele tem sanidade mental. E mais ainda, nessa entrevista que eu faço, eu procuro ter essa certeza ou a dúvida de que efetivamente ele está lúcido. E não é só a minha entrevista também. Ele passa por outras entrevistas prévias com meus substitutos. E, na dúvida, eu peço efetivamente atestados médicos. Porque senão eu poderia ser acusada de discriminação contra idosos, superidosos também. Ou seja, eu caminho numa lâmina ali. Pois os tabeliães têm por falar em caminhar nessa lâmina, né, porque vocês têm alguns limites, né, para fazer uma escritura, por exemplo. Pode ser uma escritura, né, de união estável, de namoro, de testamento, enfim, uma escritura que registra ali, que declara aquele ato, né? E muita gente, recentemente, ou seja, em 2018, o Conselho Nacional de Justiça proibiu que se lavrasse escrituras de uniões poliafetivas, né, que foi um julgamento moral, uma interferência excessiva do Estado na vida privada do cidadão, e porque tem gente que gosta, eu conheço pessoas que querem viver uma união poliafetiva, e essa intimidade o Estado não deveria interferir, mas o Estado interferiu. E essas uniões poliafetivas começaram a crescer no Brasil, e, como diz Freud, a todo desejo existe uma lei que se lhe contrapõe, ou seja, então, se estava crescendo, se proibiu, para poder conter esses desejos, né? Você chegou, ou pelo menos foi procurada, ou antes ou depois dessa proibição do Conselho Nacional de Justiça sobre as uniões poliafetivas? Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque, na verdade, o Estado poderia imprimir isso, poderia proibir isso? O que você já pensou sobre isso? O que você pode nos dizer sobre isso? Sua opinião, como uma tabeliã experiente, competente que né? Olha, eu nunca fui procurado aqui. Eu tenho a minha opinião profissional, que realmente o CNJ nos proibiu. Então, é isso. Porém, a minha opinião como acadêmica é outra. Eu divirjo, evidente. Por quê? Aí eu me aproximo de uma ponderação entre o que é normal, o que é anormal, o que é permitido, o que não é permitido. Se aproxima bem até do tema que eu vou expor lá no IBDFAM. O que as normas permitem, o que as normas não permitem. Veja só, se de um lado nós vemos a realidade social, uma cis-heteronormatividade, do que é certo, do que é errado. Que valores que nós podemos, quem tem o poder para dizer que uma vivência poliafetiva é certa ou é errada? Eu não tenho. Eu não tenho esse poder.
ainda que meus valores possam dizer que esteja certo ou que esteja errado. Eu não posso dizer isso. Será que que direito é esse que pode dizer que é certo ou errado? Essa é uma realidade social e que gera, de fato, direitos para outras pessoas. Essa é uma realidade. Essa é a minha opinião. Mas é porque a escritura ela declara que aquilo ali, né, né, a vida como ela é. E você, e aí eu queria entrar num tema que é o fato que nós falamos de uniões poliafetivas, aliás, todo o direito de família, quando a gente está falando de direito de família, nós estamos falando de sexualidades, de desejos, né? E nós evoluímos muito, e dessa parte, graças ao IBDFAM, em razão, inclusive, essas questões das identidades, das sexualidades, e você, para mim, é um grande exemplo, né, de coragem, um exemplo vivo, por ser uma tabeliã trans. Como é que você pode contar para a gente como é que foi essa sua transição, esse seu momento, os preconceitos que você enfrentou e enfrenta ainda? Por exemplo, as pessoas chegam ao seu cartório e, claro que não está escrito lá, primeiro tabeliã trans, né, mas assim, isso nem tem sentido, porque a ideia é dar um ar de normalidade nisso, na medida em que o direito vai incluindo, vai legitimando isso vai ganhando áreas de normalidade, porque, afinal de contas, isso não é anormal, mas numa sociedade como a nossa, né, principalmente a brasileira, e principalmente nesse momento em que as políticas públicas estão sobre essa pauta dos costumes, está na mão dos evangélicos, né, dos religiosos em geral, isso acaba que vem como pecado. Como é que foi isso, Carla, assim, essa sua transição, esse momento? Você enfrentou muito preconceito, enfrenta? Conta para a gente um pouco, porque eu acho que as pessoas gostariam muito de saber sobre isso, se você não se incomoda. Claro que não. Eu acredito que o fato de contar isso, principalmente vindo de mim, é uma forma de enfrentar preconceitos. Bom, eu posso dizer que a minha transição ela começou em várias etapas, foi um processo. Começou na minha vida privada muitos anos atrás, na minha família. Inclusive, a minha transição na minha vida particular, ela foi um processo que eu não posso dizer que foi contínuo, mas foi em solavancos. Inclusive, eu sofri discriminações em lugares públicos, pessoas me deram cusparadas. Eu sofri gritos em supermercados, em shoppings, de pessoas que ligaram. É impressionante, assim, desculpa interromper esse raciocínio, mas como aqui é um diálogo, nós estamos dialogando, é porque eu realmente não entendo por que isso incomoda tanto o outro, né? Como é que a sexualidade alheia, e aí é mais do que a sexualidade, é uma questão de gênero, né? Por que isso incomoda tanto, né? Assim, igual você ter vivido isso, eu não sei o que é isso, mas posso entender um pouco, entrar um pouco no seu universo, e entro quando você disse no supermercado, né, sofri, fui agredida, por que tem que as pessoas fazem isso, né, cara? Isso, desculpa, interrompi seu raciocínio, pode continuar. Eu creio que a grande questão está nos marcadores da diferença. Nós estamos muito acostumados a quê? Ao normal, à identidade. Aí, por isso que nós marcamos o diferente. O diferente, ele é um invasor, ele é o opositor. Essa que é a grande questão. Bom, mas aí o que acontece? Isso aí foi quando eu ainda não tinha transicionado, eu estava uma pessoa andrógena. E com o tempo, com os tratamentos, aí ocorre aquela chamada passabilidade. Aí você deixa de ser aquele ser tão estranho na sociedade. Aí você começa a se identificar mais com o sexo, entre aspas, oposto, dentro desse conceito binário que a sociedade está acostumada.
ou seja, você passa a se adequar a esse binarismo de gênero que a sociedade está acostumada. A partir do momento em que você fica adequado ao conceito de gênero da sociedade, aí então você chega ao outro extremo, que eu estava, por exemplo, ainda não tinha assim, transicionado totalmente, eu estava de terno e gravata e as pessoas me tratavam de senhora. Aí eu, poxa, teve uma vez até que eu estava num banheiro masculino, e essa questão do banheiro ela é super importante. Mas eu estava num banheiro masculino, e aí o pai e o menino saíram correndo do banheiro dizendo que havia uma mulher naquele banheiro. Então, aí eu falei, puxa vida, então já estou num outro extremo. Ou seja, eu falei, eu acho que eu transicionei totalmente para o outro gênero. Foi a partir daí que eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu tenho que tomar alguma atitude na minha vida. Interessante, né, quando tem esse fato, esse ato que marca, né, e te remete a uma outra borda, né, dessa transição aí, essa coisa do banheiro, né? Mas desculpe, novamente eu interrompi seu raciocínio, Carlos. Vamos... Isso é um diálogo. É um diálogo, não é vamos lá. Este aqui é um panorama muito, muito, muito resumido de tudo que aconteceu. Sim. Eu só estou pensando em exemplo. Tá, e aí, a partir do momento em que você... E aí, os seus familiares, quando você, então, resolveu, a partir... Vamos pegar esse fato aí do banheiro, né? Então, bom, você veio essa noção, essa consciência, a partir dali você começou a usar roupas de mulher e tal, e como é que foi a reação dos familiares? Porque eu imagino que os familiares também tenham colocado alguma dificuldade, né? Principalmente que você parece que você tem descendência oriental, que na nossa imaginação talvez seja mais difícil ainda, não? Como é que é isso? Não é uma impressão? Não. Claro. Vamos dizer assim, eu tenho uma filha e uma companheira também. Sim. E elas me acompanharam nesse processo todo e me deram todo apoio. É claro, houve entreveros. Não vou dizer assim que foi assim de coração aberto, mas nessa caminhada elas me apoiaram, sim. Mas a minha família, assim, irmãos, minha família... É que eu sou mestiça, né? Então, eu tenho uma parte da família que é de origem nipônica e a outra parte de origem meio portuguesa, meio negra e meio indígena. A família nipônica, ela mal fala comigo. Os meus irmãos, eles só vieram falar comigo recentemente. E a outra parte da minha família também só vieram falar comigo recentemente. Ou seja, engraçado esses tabus, né? E imagina que você é uma trans, mas antes de tudo, você é uma profissional muito bem sucedida. Imagina aquelas que fazem isso e que não têm esse destaque profissional, quer dizer, um reconhecimento oficial do Estado. Você passou no concurso público, foi muito bem classificada e tal, né? Então, imagina a dificuldade que é para as outras pessoas, né? Com tudo isso, você ainda tem esse privilégio de ter esse lugar social em razão da sua profissão, do reconhecimento da sua competência profissional. Isso ajuda um pouco, né, Carla? Ou não? Você acha que não? Claro que ajuda muito, sim. Eu penso as interseccionalidades de raça e classe, elas são extremamente relevantes. Eu estou assim, eu penso nas pessoas que seguiram este mesmo caminho que eu segui e que eu sigo ainda, quanto os preconceitos, as discriminações pelas quais elas passam. São terríveis.
eu tenho consciência disso. Tá. E você é casada com uma mulher, mas era antes da transição, e tem uma filha com ela. Sim. E a filha tem que idade? Assim, sua filha sofre também discriminações, sofre bullying na escola? Como é que é isso? Imagino que... Porque, na verdade, isso, ao invés de ser motivo de discriminação, isso deveria ser motivo de orgulho, né? O que você fez é de uma coragem, isso é motivo de orgulho. Eu, pelo menos, te admiro muito por isso. Assim, né? As pessoas deveriam ter esse orgulho de você, né? Você é um exemplo para nós. Né? Nós procuramos protegê-la, na verdade. Nós procuramos protegê-la porque nós temos ideia da sociedade cis heteronormativa na qual nós vivemos. Então, quem tem conhecimento disso é só a direção da escola. Então, sim. Tem muitos filmes e séries sobre esse assunto, e eu vi recentemente não sei se você já viu, que é Transparente, vai ser Transparent, né? Que conta a história da transição de um homem, pai era casado com uma mulher, pai de vários filhos, 3 filhos, né? E outros também, tem um filme dinamarquês também, que eu vi recentemente, sobre essa questão da paternidade. Então, esses filmes, a arte, né, eu particularmente não consigo mais pensar o direito sem a ajuda não só da psicanálise, mas da arte. Então, a arte, especialmente a sétima arte, né, como é dito, o cinema, né, ele ajuda muito. Então, para quem não viu esse filme, quem nos ouve, acho que vale muito a pena ver, né? Transparent, né? Transparente, ficou traduzido, né? Mas é muito interessante isso. E um dos conflitos lá, que eu não sei, você chegou a ver essa série, Transparent? Sim, eu vi, acho que passa na Amazon. E lá tem um filho, a história assim, ele começa a fazer a transição, mostra todas as dificuldades, e assim como em outros filmes, que era assim, ele era o pai, e aí quando ele vira mulher, ele vai continuar sendo chamado de pai, né? E aí eu te devolvo essa pergunta, assim, né? Porque quando você teve a filha, você não tinha feito a transição, você era pai, e aí você virou mãe, como é que foi isso, cara? A minha filha continua me chamando de pai, mas às vezes ela me chama de minha pai. Nós temos esses acordos lá em casa. E para as amigas mais próximas que souberam da minha transição, ela fala mesmo, olha, eu tenho que falar com minha pai para ver se ela me autoriza a sair. Ou seja, nós temos esses acordos lá. Eu entendo, eu não quero mexer muito com a cabecinha dela. É normal. Eu não peço assim, essas definições para ela. Sim, mas é muito interessante porque mãe e pai, na verdade, não está ligada à questão do gênero, né? Ela está ligada à questão da função, né? Tanto é que a mãe pode ser o pai pode ser a mãe, e isso, uma psicanálise mais profunda já explica isso há muito tempo atrás, né? Ou seja, a sua filha vai ser feliz como qualquer outra. Aliás, talvez muito mais feliz, porque ela já cresce num lar, numa casa onde não tem lugar para o preconceito, porque o preconceito, ele mata, ele expropria cidadanias, né? Então, ela vai se haver com isso e, certamente, é um lugar privilegiado para ela também nesse sentido, né? Então, mas... Muito, muito legal isso, e esse seu depoimento, que algumas pessoas emprestam a sua vida privada, como você, né, porque a sua vida privada, que vem a público para servir de exemplo, que isso é um ato político, né, isso é um ato político, né, Carla, não sei se você tem noção disso, né, dessa consciência política, né, porque o que é a política, né, a política partidária hoje é um mar de lamas, então a política, como o IBDFAN faz a política, que é fazer uma revolução pelo pensamento. Você faz uma política, um ato político com esse seu ato, assim, eu acho isso muito, muito legal, um ato muito transformador, né? Você está de parabéns por isso, né? Muito bacana. Bem, mas aí a gente, então, falado disso, vamos voltando aí, né? Claro, você pode falar o que você quiser, aqui é um diálogo, voltando para essas
assim como você não foi procurada para fazer escrituras de uniões poliafetivas, e eu até digo que perdeu o mercado do tabelionato e ganhou o mercado da advocacia, porque eu já fiz contrato de união poliafetiva. Não é porque o Estado proíbe que as pessoas vão deixar de fazer contratos de união poliafetiva, né, de namoro e tal. E de uniões simultâneas, que é uma outra realidade, tem milhares de pessoas no Brasil e não podem fazer contratos. Você já foi procurado alguém que queria fazer um contrato, que a lei chama ainda preconceituosamente concubinato, para fazer um contrato de uma união simultânea, alguém constituir uma família com alguém que já era casado ou tinha uma outra família? Como é que é isso, essa realidade lá no seu cartório? Você já foi procurada para esses assuntos? Não, ainda não fui procurada e, vamos dizer assim, aqui, novamente, há uma cisão, né? Juridicamente, né, após aquela decisão do Supremo, né, numa questão previdenciária, os cartórios haveria uma vedação, né, para os cartórios lavrarem uma união simultânea. Porém, novamente aqui, eu, como acadêmica, eu divirjo desse entendimento. Por quê? Porque eu creio que é perfeitamente possível a lavratura de uma escritura, de um ato notarial no qual há o reconhecimento de uma união fática. É um fato, uma realidade social. Uma realidade social que nós não podemos fechar, o direito não pode fechar os olhos para a realidade. Eu, inclusive, eu até publiquei no meu Instagram, a minha família materna é o fruto de uma união simultânea. Isso ocorre quando, por exemplo, o caso do meu avô, que deixou a família dele lá em Portugal e veio tentar a sorte aqui no Brasil. Aqui, ele conheceu a minha avó e teve 7 filhos com ela. Você vai negar? Vai dizer que isso não existe, que foi o que o STF disse recentemente, olha, isso existe, mas nós não podemos dizer que isso existe, né? Assim, é uma moral hipócrita, né? Por que não? Né? Claro, você vai negar que isso existe? Tudo bem que o direito da época negou o reconhecimento da filiação negou o reconhecimento, eram filhos adulterinos, filhos espúrios, não tinham sequer direito à herança, não tinham direito a alimentos, não tinham direito a nada. Minha mãe morreu sem ter o nome do pai. Mas, hoje em dia, você vai negar direito a essas pessoas? Você vai negar o reconhecimento dessa união? É impossível. Quando a gente olha para trás, né, e vê a Constituição de 1988, a gente vê que nós tivemos evoluções, precisamos ainda evoluir, né? E é curioso como você sabe muito bem o que é o preconceito, né? Desde lá sua mãe não pode ter o nome do pai, né? Você, para fazer uma transição, sair desse lugar comum, né, do heteronormativo, né, assim, do cisgênero e tal. Enfim, isso é muito, muito rico, né, para você. E eu imagino também que isso possa fazer com que o seu trabalho seja muito mais competente, né, porque no seu trabalho de tabelião, que tem um trabalho social, como nós já falamos no começo, né, eu acho que deveria ser mais valorizado. O tabelião tem fé pública, e aí eu entro numa questão muito importante, que é algumas escrituras de união estável, porque nós temos 2 grandes questões da união estável hoje, que é da retroatividade das escrituras que são lavadas, e outra, o reconhecimento dessas escrituras pelo judiciário. Eu tive, recentemente, o caso de uma união estável, que levei ao judiciário para dissolver uma união estável. O juiz disse que aquela escritura não provava a união estável. Não sei se você já teve
situações assim que o juiz não reconhece, quer dizer, é uma falta de autoridade, que eu acho que é um lugar que precisa ainda ser conquistado, e acho que na evolução, bom, primeiro, isso não deveria ser questionado, né? Afinal de contas, vocês valem o que? Vocês têm fé pública, isso é um lugar de autoridade. E outra coisa também, que eu acho que se a gente estivesse conversando aqui em 2030, já seria diferente, que é o caso da aprovação de testamento pelo judiciário, que é outra coisa ridícula. Por que o judiciário precisa aprovar um testamento feito pelo tabelião, que é só para falar das formalidades? Quando vai falar da aprovação do testamento, não está questionando o seu conteúdo, né, a capacidade do testador, porque isso tem que ser feito em uma outra ação. Mas isso também é ridículo, são coisas que as pessoas vão repetindo aquilo, o judiciário, os juízes, né, como um gado, e não questiona aquilo. Eu questiono, eu ponho sempre a cabeça para fora da manada para ver o que tem, porque isso é ridículo, não tem sentido ter aprovação de testamento pelo judiciário. É assim que funciona, mas é só para dizer que daqui a 30 anos talvez isso não seja assim. Mas aí eu volto à questão e uma pergunta. Você já teve escrituras que você fez, que foram invalidadas ou questionadas no judiciário, Carla? Sobre união estável ou não? Sim, sobre união estável, sobre união estável, a validade, porque a escritura fala assim, teve uma união estável, o regime é tal. O judiciário diz, não, isso não prova nada. Imagina como é que pode... Isso, claro que eu recorri, isso foi em primeira instância, eu quero ver o que o tribunal vai dizer, se a escritura vale ou não. Mas isso significa muito mais do que este caso particular e concreto que eu trago aqui. Significa um questionamento à fé pública do tabelionato, né, dos tabeliães, e a validade e eficácia disso. Né? Isso é uma coisa geral. Não sei se você tinha conhecimento disso, né, de que juízes e o próprio Ministério Público tem questionado isso. Não sei se isso já chegou para você, porque imagina que você faz a escritura e solta para o mundo, depois isso dificilmente volta para você, né? Algum questionamento. Né? Olha, eu nunca tive escrituras de união estável questionadas. Não, pelo menos, que tivesse notícia, mesmo porque, se eu tivesse notícia de alguma invalidada, com certeza apareceria depois algum mandado invalidando, realmente. Porém, o que eu penso sobre isso é o seguinte: eu penso não apenas sobre a fé pública do notário, mas sobre a própria capacidade das pessoas virem ao tabelião, sobre a autonomia delas, virem e declararem o pensamento delas, sabe? Que bastião de heteronomia, infelizmente, algumas parcelas do judiciário se arvoram para virem questionar a autonomia das partes. Infelizmente, essa heteronomia do Estado, o Estado ainda se arvora nessa heteronomia sobre a vontade das partes. Eu creio que isso é algo que deve ser questionado, sim. Isso é o que deve ser questionado. Ou seja, é o pensamento jurídico que está em evolução, essas questões estão em evolução, e para a gente encerrar, porque o nosso tempo está acabando, passa rápido, mas está acabando, né? Claro, você pode falar o que você quiser, pode trazer, se você achar que tem algo a trazer, a acrescentar, mas eu queria fazer uma última pergunta, que na verdade é uma curiosidade. Quando eu falo nós, o Instituto Brasileiro de Direito de Família conseguiu aprovar via o deputado baiano, Sérgio Barradas, a emenda constitucional 66, que simplificou o sistema de divórcio no Brasil, né, acabando com discussão de culpa, acabando com prazos desnecessários, né, que foram esses 3 pilares, acabando com o Instituto da Separação Judicial. Esse foi o intento. E aí surgiu, depois daí, uma discussão, mas, bom, separação judicial não acabou, não tem sentido, nós entendemos que não tem sentido separação judicial, mas alguns cartórios fazem ainda separação judicial.
o seu cartório, no seu cartório, as pessoas procuram para fazer separação judicial ou é divórcio direto? Porque eu acredito que isso é uma coisa que vai virar, separação judicial vai virar peça de museu, né? Mas como deixou essa polêmica, eu tenho curiosidade de saber, no seu cartório ainda aparece gente querendo fazer separação judicial, Carla? Ou é muito pouco? Como é que é o índice disso? Olha, praticamente desapareceu a procura por separação judicial. Creio que não aparece mais nenhum pedido por separação judicial há mais de ano. Porém, eu não me negaria a realizar nenhuma separação judicial se me fosse pedido, mesmo porque não há proibição de fato, porque o fim da sociedade conjugal é permitido, de fato. Esse é o fim do vínculo. Então, realmente, dentro dessa ideia de autonomia das vontades, eu não veria nenhum problema. Eu creio que o grande progresso que a emenda 66 trouxe, sim, foi o fim da discussão da culpa. Esse foi o grande progresso. O fim da discussão da culpa trouxe foi a grande revolução no direito da família, das famílias. Pois nós do IPDFAN e advogados, né, que trabalhamos com isso, a gente, quando nós fizemos, eu participei da redação da emenda, foi uma reunião da diretoria, 2008, mais ou menos, era no sentido e na intenção de acabar com a separação, porque isso poderia ser... Bom, primeiro, e aí é a prova de que o direito é contaminado por um viés religioso o tempo todo, né? Porque o que é separado judicialmente? Né? Separado, você precisa passar, é como se você tivesse que passar pelo purgatório. Você não é casado nem divorciado, você está no purgatório. Então, a separação judicial, você fica no limbo, né? Você não é nada ali. Mas, enfim, isso é uma outra discussão, era só mesmo uma curiosidade para saber, porque eu acho que isso, na prática, não vai virar peça de museu, não tem muito sentido, né? E até porque quem quiser separar, mesmo que tivesse sido expressamente proibido, ou faça uma separação de corpos, por exemplo, né? Mas é isso. Bom, Carla, muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? Você gostaria de dizer algumas palavras finais, deixar algum recado, né? E quero agradecer muito você que dá um exemplo para nós, um exemplo de coragem, de profissionalismo, de competência, né? E que muito nos orgulha. Rodrigo, novamente sou eu. Que estou honrada de estar aqui, lhe agradeço o convite. E de fato, eu acho que o viver atualmente aqui, para mim, já é um ato político e, de fato, eu só tenho palavras para lhe agradecer e eu queria até repartir algumas leituras que eu tenho feito ultimamente, né, que eu estou lendo e que estou achando super interessantes, inclusive que questionam essa cis-heteronormatividade, são sobre a teoria queer, tem muito, muito, muito a ver com tudo isso que nós estamos discutindo. Mas serão objeto para novas discussões futuras. Tá, e qual que é qual livro você recomendaria? Fiquei curioso, eu quero ler, eu tenho lido esse assunto, é um assunto que interessa, né, a todos nós. Olha, eu tenho lido Judith Butler e a teoria queer, por exemplo. Sim. Esse é um livro super interessante e eu importei um livro da Amazon espanhola, que é a teoria queer em figuras, que é muito didático.
Eu tenho outros mais profundos, mas para quem quer se iniciar, esses são bons caminhos. Muito obrigado, Carla, muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais essa edição do Diálogos em Direito de Família. E eu convido vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário. Eu vou gostar muito de saber o que vocês acharam dessa conversa. E até a próxima.